Olá, roladores de dados de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Sérgio. E hoje eu estou mais uma vez com o programa Ovo de Dragão, entrevistando Thiago Melef, do projeto Melef Scrolls. Fala aí, Thiago. Tudo bom? Boa noite. Tudo ótimo. Então, trouxe ele aqui para ele falar um pouco do projeto dele, mas primeiro vamos conhecê-lo um pouco melhor, né? Fale um pouco sobre você e como conheceu o RPG, Thiago. Cara, desde pequeno eu gostei muito de atuação, de teatro, assim. Eu gostava muito dessa graça e tudo mais. Eu gostava de ver os meus amigos, a minha família rindo e tudo mais, quando fazia as graças e tudo mais. Eu sempre gostei dessa parte interpretativa. Depois eu fui me desenvolvendo melhor, minha criatividade, e comecei a ter um certo gosto por fantasia medieval. Eu sempre fui apaixonado por jogo desse tipo, por jogos eletrônicos. Eu jogava todos os Elder Scrolls, Dragon Age, e eu conheci o RPG de mesa em 2016. Eu já tinha ouvido falar, mas jogar e conhecer melhor mesmo só em 2016, que foi um grupo de amigos de escola, que até hoje a maioria da gente ainda joga, e alguns até são mestres também, só que na época eu não sabia que ia escalar de uma forma tão grande. Em 2017 eu comecei a mestrar, e eu já tinha criado meu primeiro cenário. Não tinha nome, assim, eu só fiz com a ajuda de um amigo meu, chamado André, mas era algo bem, um esboço assim, pequeno. Aí depois eu fui criando a Encard, Vellum, vários mundos, assim. Eu sempre gostei muito também de desenhar mapas e dessas coisas assim do tipo. E logo depois, quando eu vi que não era mais tão interessante apenas escrever e desenhar os mapas, em 2019, em janeiro de 2019, eu comecei a escrever um sistema próprio, algo completamente do zero, assim mesmo, baseado em um dos RPGs que eu mais amo, que é o Darkest Dungeon, para computador, e também em outros temas que não é só medieval, que eu gostava muito, que é algo mais realista. Quando eu tive alguns problemas, mas a gente não deu continuidade em janeiro, e eu voltei pelo menos em novembro de novo com esse projeto. Mudei o nome, repaginei, comecei a escrever todo dia. E depois eu tive várias ideias, terras soturnas, terras melancólicas. Era sempre sobre exploração, que é algo que eu gosto muito, a jornada e exploração dos personagens. E depois eu comecei a ter um interesse sobre ruínas, puzzles, e ainda mais com um jogo chamado Outer Wilds, que eu joguei bastante, que é atual. Ele lida muito com esse negócio de antigas civilizações e exploração. Então eu fiquei muito fascinado por esse tema. Aí veio o nome Jornadas de Ruínas. Então, aí o que acontece? Agora eu queria que você falasse um pouco mais do projeto e quem faz parte do seu projeto também. Tá? Fala aí, dê crédito aí para as pessoas que estão. Cara, é uma lista muito boa, assim, de uns amigos e colegas que eu venho conhecendo, que André Luiz e Jade são os que mais me ajudam, assim. A gente escreveu muita coisa junto, a gente montou muita coisa junto. Eu comecei a jogar com o André em 2016 e já em 2017. A gente sempre foi um amante, assim, de RPG. E depois vieram os outros, que Bruno, Laís, que são um casal que eu gosto muito, que eles atuam muito bem. Merlin, Renata, Sandro, Vitor, que são bons, são jogadores excelentes, assim, que têm um grande apreço por RPG. E depois eu fui conhecendo alguns ilustradores recentemente, o Enzo, a Minara Kelly, a Luísa Nobre, que são excelentes ilustradores. Até a Renata também, que participou já com a gente em outros RPGs. E por fim,
um grande amigo meu, Nicolas, que ele está em São Paulo agora, só que ele está muito interessado, ele gostou muito da minha ideia, então ele está me ajudando sempre com alguma ideia, assim, ou até mesmo ilustrações que ele está montando agora. Mas esse é o time, são 14 pessoas por enquanto. Nossa! Da próxima vez, quando o projeto estiver mais próximo de estar pronto, eu queria que você chamasse mais alguém que tivesse parte assim do seu projeto para conversar com a gente aqui. Sim, claro. Eu devo chamar André e Jair principalmente porque, além de ser o que mais com RPG, eles são meus maiores amigos e dentre esses são o que eu conheço há mais tempo. E eles me ajudaram muito. Em todos os cenários, o André ele era desenhista também, ele parou um pouco mais agora, ele tá focando mais na mesa de RPG dele. Ele me ajudou a desenhar os continentes e o mundo do primeiro cenário que eu fiz lá em 2017. Desde então, ele sempre me ajuda com o cenário, sempre é o cara que eu faço uma coisa, aí eu vou lá perguntar para ele o que ele acha, minha opinião, com mais na opinião dele, que é a opinião que eu acho melhor entre as outras pessoas, assim como o Giad também, eu vou montando o meu sistema. Olha, aí o que acontece? Aqui, quando eu também desenvolvendo um cenário, mas tá muito embrionário ainda. Eu sempre começo tudo de novo, sabe? Eu tenho aquela coisa de não conseguir. Eu também. Então, se eu não conseguir chutar a bola e continuar chutando ela, eu sempre tenho que pegar a bola e botar no meio de campo novamente. Então. Agora o que eu juntei para esse cenário foi os melhores itens que eu achava dos meus cenários anteriores, que é essa questão do realismo, essa questão de uma mistura grande de culturas, essa questão de algo similar a uma Europa medieval, só que com as próprias características dela. Então é o que eu gostei muito desse cenário. Ele não é nem tão fantasioso a ponto de ter 38 raças e um monte de culturas diferentes, mas também não é tão realista para ter só 4 raças. Ou 3 raças como normalmente tem. Entendi. Então, vamos lá. Pode falar. Quanto às raças, por enquanto, e eu acho que você só essas mesmas, vão ser 6 raças no total. Que é humano, anão, gnomo. Só que aí vem o mais estranho, que é os mares, os Tanodes e os Servates. Esses 3 são criaturinhas únicas assim que eu criei, que foi bem assim, junto com o André e Jade, que a gente começou a discutir bastante sobre outras criaturas que poderiam existir, tipo, realmente assim, usando um pouco mais realismo do que só fantasia. Uhum. Quanto aos humanos, no meu cenário, por enquanto, eles vão se dividir em 3 povos, que são os mais da região ibérica, que se assemelham aos portugueses, só que no meu cenário não tem Portugal, o que tem é Astúrias, Castélia, Bretanha e Aragão. Esses são os reinos de grande maioridade humana. Tem Inglaterra e a Melínevas, só que é mais élfico, tem uma mistura entre élfico, anão e humano. Uhum. Mas Bretanha, Castélia, Astúrias e Aragão são os mais humanos. E aí se separam entre o que seria chamado de portugueses europeus, que são aqueles mais padrões que a gente conhece de sempre. Entretanto, tem os árabes do Império Otomano, também chamados de turcos, que eles têm uma pele mais morena, têm uma cultura mais diferente, eles são algo mais único. E o terceiro povo que eu montei é da Horda Dourada, que são os mongóis, que tem aquela coisa mais asiática e de todo aquele negócio de territorialismo, e eles são muito mais guerreiros do que os outros. O Império Otomano, ele preza muito por esse negócio de comércio e manipulação, enquanto que Astúrias, Castélia, Bretanha e Aragão, eles são algo mais religioso. Entendi. Quanto aos elfos,
existe uma grande rivalidade entre o Sacro Império Élfico, que é um resquício do, como poderia falar, um Império Romano desse cenário, que eles queriam dominar tudo, eles têm o próprio tem a própria cultura deles, eles têm o elficismo, que eles acreditam que os elfos foram os primeiros seres da Terra e eles deveriam dominar os outros, mas tem algo mais egoísta. Em contrapartida, tem o Reino Franco, que é formado pelos elfos que lembram mais os franceses republicanos, que eles prezam muito pela diplomacia. Eles odeiam completamente, tanto que isso dividiu quase o continente inteiro. O Reino Franco está em maioria, eles pegaram grande parte do território que o Sacro Império Élfico uma vez tinha tomado todo para eles, e tá tendo essa guerra civil muito grande. Tiago? É uma questão de tempo até o Reino Franco destruir tudo. Deu uma cortada na hora que você tava falando, mas acho que deu pra entender. Foi mais ou menos no final, assim, deu uma cortada, mas acho que deu pra entender que o Sacro Império Élfico tá querendo destruir o outro império, é isso? Sim, ele tá querendo destruir o Reino Franco. Na verdade, a princípio, o Sacro Império Élfico, ele pegou grande parte do continente para si, ele destruiu o Reino de Aragão, o Reino de Melípenas, o Reino da Boêmia, Nápoles, Porvídria, que seria a Polônia desse mundo, até o próprio Reino Franco. E o nortezinho, assim, que seria a União Kalmar, que é algo similar à nossa Noruega, ele tinha pegado todo para ele, então era um território muito grande. Só que, como tinha a grande parte dos soldados e exército dele estavam muito separados, eles estavam com poucos recursos, o Reino Franco começou a tentar, com o resto dos aliados que ainda estavam sobrevivendo, eles começaram a se juntar mais e foram destruindo, até que o Sacro Império Élfico é 2% do que ele já foi um dia. Ele está muito pequeno no território dele, é uma questão de tempo até ser completamente aniquilado. Entendi. O único povo... Não, pode falar. Pode continuar. O único... É o que eu falei, o Reino Franco ele utiliza de diplomacia, só que o único reino que ele não conseguiu utilizar de diplomacia foi justamente o Sacro Império Élfico, porque eles não querem papo, eles simplesmente querem atacar tudo e dominar tudo. Os elfos são treteiros, então, no teu sistema. Exatamente. Só que eles não só... muitos RPGs colocam os elfos como sempre nobres e materialistas, coisas do tipo. Aqui não, aqui tem uma divisão. Entendi. Eles não são completamente snobs nem nada do tipo. Tanto que o Reino Franco, muitos reinos adjacentes ao lado dele, deram parte com o contrato, deram parte do seu território justamente para ele poder criar fortalezas e aumentar justamente militarmente para poder impedir o Sacro Império Élfico de fazer o que ele queria, no final das contas. Nossa, isso aí tá me dando vontade de jogar, hein? Exatamente. Mais uma coisa sobre os elfos, eles são um pouco diferentes, assim. Eles têm uma tonalidade diferente dos humanos, indo para um esverdeado ou azulado. E a cor do cabelo deles é algo mais pro cinza ou salmão, que é um vermelho bem clarinho. Então eles têm uma certa diferenciação assim dos humanos e das outras raças, principalmente na cor de pele. Eles não têm uma orelha tão alongada assim como alguns RPGs. Eles têm uma orelha alongada, mas não é tanto assim. E eles também não são tão esguios e magros. Eles são semelhantes aos humanos, porém a cor de pele, a cor do cabelo, os olhos e uma percepção que eles têm muito grande assim por causa da visão deles melhorada, é algo que destoa ele das outras raças. Entendi. Quanto aos anões, eles estão presentes na União Kalmar e eles têm toda essa
cultura mais viking e forte. Eles não utilizam aquelas grandes armaduras de metal, que é aquele metal mais duro e tudo mais, e sim algo mais similar a uma malha, algo mais simples, porque não tem tantos recursos de metais assim aonde eles vivem. Porque existem minas e tudo mais, as montanhas dão bastante recursos, só que o problema é que eles não têm, o que outros RPGs têm é que uma facilidade muito grande com frio. Eles são normais, eles não têm essa grande resistência, como eu diria, ao frio. Em contrapartida, sobre doenças, ele tem uma grande vantagem. Eles raramente ficam doentes, eles têm uma constituição, um vigor mais alto do que as outras raças. Em contrapartida, a destreza dele não é tão boa, justamente porque eles são parrudos. Entendi. E eles têm uma cor mais amarelada e amarronzada do que as outras raças, distinguindo bastante eles. E os cabelos e barbas são bem mais escuros. Algumas, nem todas, mas algumas anãs possuem barba. E existe algum tipo de testosterona neles. Como todo bom RPG. Tolkien já tinha falado isso já. Exatamente. Quanto aos gnomos, eles têm algo bem similar a D&D, só que eles têm um galho assim, algo similar a um cervo e tudo mais. O tamanho deles é bem menor do que os anões e eles se assemelham aos escoceses, irlandeses e celtas. Eles utilizam bastante daquele escudo com símbolos tribais, algo de madeira assim. Eles têm uma forte ligação com a natureza e eles são os poucos que realmente têm uma naturalidade a utilizar o que a gente poderia chamar de magia selvática, magia da selva, a magia da natureza. Entendi. Eles estão em grande parte, assim como na União Comar, com seus irmãos, eles também estão em grande parte na Irlanda e na Escócia. Agora, pode continuar. Indo para os Servates, que já é as raças originais. Os Servates são criaturas esguias, altas, com uma longa cauda e que eles possuem bastante pelos, assim, eles são bem aclimatados ao frio. Pode até confundir com um Yeti, a ser visto de longe. Eles são bem característicos, assim, eles são tribais, raramente vão em civilizações. Tanto é que algumas civilizações, principalmente da Horda Dourada e do Império Otomano, veem eles apenas como escravos. Tem bastante esse preconceito assim, distoante entre eles. Só que é até engraçado, porque eles são tribais, eles vivem em árvores, só que eles não têm um reino, eles têm uma república. A República de Novogárdia. Que o idioma deles é bem similar ao russo, ao eslavo, e é bem distante porque eles não têm esse negócio de rei, tipo, eles têm uma república, uma coisa democrática assim, que todos vão e votam assim, eles têm sempre na tribo dois grandes carvalhos e eles vão marcando, sempre que tem alguma votação, coisa do tipo, eles marcam com uma lança aonde eles querem votar. Aí sempre quando você passa por um grande cavalo que está cheio de marcas, você sabe que algo importante aconteceu ali e tem a ver com os Servates. Alguma votação importante. Entendi. Quanto aos mares, que talvez lembre um pouco os tritões, só que eles são bem diferentes, porque eles não têm... Alguns tritões RPGs têm nariz, orelhas e cabelo, coisa do tipo. Eles não. Os mares são criaturas carecas, normalmente baixinhas, 1,60, 1,30 por aí. Eles não têm orelhas, eles têm buraco para os ouvidos e tudo mais. E também não têm
narizes. Eles têm apenas guelras no pescoço, olhos e uma boca. Eles não possuem atualmente um reino ou algo do tipo. Antigamente eles possuíam, mas uma guerra civil tremenda destruiu completamente e muitos há milhares de anos tiveram que se adaptar e hoje conseguiram a vida em terra. Então a maioria dos mares vive numa região chamada Baía dos Mares, em pequenas vilas. A maioria das vilas são subaquáticas, assim, eles vivem até em algumas vezes situações deploráveis, que tipo naufrágios ou coisa do tipo, ou navios naufragados, coisas bem tipo horríveis para um povo viver. Mas como eles assim basicamente não têm um lar fixo, eles têm que sobreviver desse jeito. A maioria dos mares que foi para a Terra, eles foram para a região de Aragão, que é um dos povos humanos que mais acolhe assim outras raças, não tem tanto preconceito assim. Mas apesar disso, muitos ainda são tidos como escravos ou objetos ou coisas exóticas, como apresentações de circo ou algo do tipo. Mas eles estão começando a fazer uma própria sociedade no Reino de Aragão e ficando em algumas vilas pequenas que não chamam muita atenção. Aham. Quanto, por fim, os Tanoides, que são criaturinhas que se assemelham aos gnomos, só que são menores. Normalmente têm uma cor lilás ou púrpura e possuem uma cauda de felino. Eles têm também, além disso, cabelo escuro, raramente possuem barbas, e os olhos deles são de apenas uma cor, dourado, branco ou avermelhado. Os Tanoides têm uma grande facilitação com a essência, que a essência é, como a gente poderia falar, mana, magia ou algo do tipo do mundo. Todo mundo tem uma essência, só que alguns têm mais e outros menos. Os Tanoides naturalmente têm uma essência maior do que as outras raças. Eles não têm um reino próprio, eles são viajantes, nômades, mas muitos Tanoides almejam chegar ao extremo leste do extremo leste do continente, que eles falam que lá existe uma grande cidade flutuante de noites. Mas isso é tido como uma lenda urbana atualmente, algo não muito acreditável. Entendi. Essas são as raças. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse mundo que você criou, ele tá no equivalente a qual período do planeta Terra, assim, período histórico? Cara, entre 1500 com a diferença de que aqui não teve a questão das grandes navegações, justamente por causa da guerra do Sacro Império Élfico. Entendi. Então é tipo a Renascença, né? Exatamente. Apesar de que existem algumas que estão bem atrasadas, assim, então, tipo, bem medieval, no caso de Astúrias e Castélia, e existem outras que começaram já a ciência do vapor e já tem locomotivas, já estão pesquisando pólvora e armas de fogo, no caso da Inglaterra. Ah, então tem armas de fogo. Era isso que eu tava querendo saber. Ainda não tem, ainda não coloquei no sistema arma de fogo. Elas estão em desenvolvimento no cenário. Entendi. Então, aí vamos pro sistema, né? Que é a última pergunta que eu faço pros entrevistados, né? Como é o sistema que você está desenvolvendo? Como é o Malefice Crawls? O Jornadas e Ruins? Jornadas e Ruins. É porque desculpa, o nome do Instagram, né? Que é o Malefice Crawls. Sim, é porque o nome é baseado no primeiro personagem. Só que, o nome do sistema que eu tô criando é Jornadas e Ruins. Certo. Eu vou. Uma coisa que eu falo, que eu acho que eu vou manter até o livro, é que o sistema não explica cada detalhe de cada regra.
justamente porque o foco dele é exploração, realismo e interpretação. Algumas coisas o jogador vai ter que afirmar entre mestre e jogador, no caso. Nem tudo está coberto, mas indo pro sistema em si, existem as raças, elas podem dar ou subtrair algum atributo, ou também podem dar alguma característica, como os humanos. Os humanos são versáteis, possuem uma perícia extra, ou pode ter mais 2 uma perícia treinada. Mas desculpa eu estar te interrompendo, mas ele é D20? Sim, ele é D20. O sistema base é D20. Pode continuar. Indo para as perícias, muitas coisas são basicamente perícias. Eu acho que basicamente tudo. Porque esse tipo de detecção, tu tem proficiência com armaduras leves, pesadas e tudo mais. Aqui, armaduras e armas são perícias. Então, tipo, por exemplo, armadura leve, sendo que no caso de armadura média e armadura pesada, existem, pelo que eu comecei a pesquisar já, elas são bem diferentes umas das outras, principalmente no questão de algumas orientais, da parte do Japão, outras lá por parte dos mongóis, os visigodos e as medievais clássicas europeias. Então, no caso de armaduras médias e pesadas, tu vai ter um treinamento na perícia da armadura média e, entre parênteses, tu vai colocar qual armadura, que está descrito lá na lista de armaduras. Então, não é toda armadura média que tu vai ter treinamento. Entendi. E seguindo isso, as armas também são perícias. Eu separei entre armas de haste, armas impactantes, arcos, ataque desarmado, lâminas curtas, lâminas pesadas, lâminas leves, machados e martelos e, por fim, esgrima, que no caso são... Aí, baseado nisso, que um personagem pode ou não ser treinado. Não é porque ele é treinado em um tipo de arma que ele vai ser treinado em tudo, sabe? Não é armas simples, armas exóticas, armas marciais. Tá, então cada categoria. Sim, vai ter tipo uma família de armas, né? Exatamente. Espadas de um gume só, espadas de 2 gumes. Sim, exatamente. Entendi. Eu já completei aqui, eu já peguei bastantes armas, eu acho que tem umas 25 por aí que eu já montei no total. Que tipo, não é espada longa, é Zweihander. Não é espada pesada, é florete, entendeu? Cada coisinha eu botei especificamente o que ela é, e não apenas algo mais geral. E também, outra coisa que eu tô planejando é ter uma ilustração das armas e armaduras. Porque muita coisa que muda é principalmente o design da bainha e o peso das armas. Diferentemente, isso pode realmente influenciar bastante. Entendi. O total de perícias pode parecer grande, mas é porque, tipo, tudo envolve perícias. Mas o número total que eu fiz até agora, eu acho que não vou fazer mais, são 56 perícias. Nossa, é bastante coisa mesmo. Exatamente. Porque também tem muitas que eu coloquei de tipo profissão. Arqueologia, artesanato em couro, deixa eu ver, herbalismo, joalheria, tocar instrumento, pintura, primeiros socorros. Sim, é porque você está focando em um realismo fantástico, né? Exatamente. Tá puxando o seu sistema mais para o Dark. Essas coisas são extremamente importantes quando você quer fazer um sistema desses, porque, por exemplo, se rolar muita intriga dentro da mesa, precisa ter essas perícias para você conseguir dialogar com o jogador, né? Deixa eu ver outros aqui. Também tem as de conhecimento, que eu separei em 4. Conhecimento histórico, conhecimento místico, conhecimento sobrenatural e conhecimento religioso. Pra diferenciar também esses outros. Outra coisa que eu acho que os pessoal de RPG não acha comum é que escudos também é uma perícia.
Separada Aí- de armadura, né? Exatamente. Que tem armadura leve, armadura média, armadura pesada e escudos. Cada um é uma perícia. E como é que vai funcionar o bônus dessas perícias? O bônus da perícia começa. Todo personagem ganha 2 perícias determinadas pelo seu passado, que eu já explico o que é, e 4 perícias extras da sua escolha, dentro das 56. Quando o personagem for realizar um teste que puder envolver aquela perícia, ele adiciona o seu bônus de treinamento, que começa com mais 2 e escala em mais 1 toda vez que ele puder pegar um talento e preferir aumentar o bônus de sua perícia, indo até no máximo de mais 6. Você pode ganhar uma nova perícia quando seu personagem passar pelo menos um mês em estudando e praticando a perícia correspondente. Ah, isso é legal. Aí evita aqueles personagens que do nada avançou de nível, pronto. Tô com perícia. Exatamente. Uma coisa que, deixa eu só explicar, distribuição dos atributos, aí eu falo sobre essa coisa. Quanto aos atributos, são de sempre, D20, força, constituição, carisma, sabedoria, destreza e inteligência. Mas tem 3 formas de escolher os atributos, que pode ser algo mais mortal, se tu quiser algo mais realista e mortal, meio difícil. Algo mais simples, que é bom para tipo, se tu tiver poucos jogadores, tu não quer ser algo muito mortal. E algo mais equilibrado, que são predefinidos. O mortal, os personagens rolam 3d6 e só para determinar os valores. E a ordem da rolagem é a ordem dos atributos mostrados na ficha. Se o teu primeiro resultado for 8, a tua força vai ser 8. Se o último for 16, o teu carisma vai ser 16. Entendi. O segundo é pegar 73 pontos e distribuir entre os atributos como tu quiser. Aí é algo mais simples e pode dar bastante dinamismo e aleatoriedade. E dá pra ter uma liberdade maior quanto a isso. O último é atributos pré-definidos, que é basicamente os equilibrados, que é 17, 15, 13, 12, 10 e 8. Aí ele distribui como ele quiser também. Por enquanto eu coloquei essas 3 formas. É mais do que o oficial, esse que você tá. Sim, é um pouquinho mais, mas justamente porque agora que eu vou falar uma coisa. Não existe classe e nem nível em Jornadas de Ruínas. Ah, entendi. É só as perícias, então. Só as perícias e talentos. É basicamente isso. Porque o foco dele não é tanto o mecânico e regrinhas e tudo mais. O foco dele é a tua exploração. O que tu vai querer ler é um talento. Ah, isso aqui me dá mais 2 nisso aqui. Ah, isso daqui eu posso contra-atacar. Ah, isso aqui eu posso defender com esse tipo de ação. É isso. Eu não quero fazer um texto muito longo. Eu não quero ser longo quanto o mecânico justamente para ter fluidez. Entendi. É mais focado no roleplay mesmo, Justamente. de exploração e tal, de você visitar as ruínas antigas, de você tá num grupo que tá explorando o mundo. Não é tanto no combate, né? Sim, exatamente. O foco não é o combate, o foco é a interpretação e a jornada, por isso que é Jornadas de Ruínas. O foco é a viagem até o teu objetivo, e não só o teu objetivo. Entendi. Então, você já falou tudo do que eu gostaria de falar do sistema ou tem mais alguma coisa? Tem algumas coisinhas aqui ainda. Não, pode falar. Mete o pau aí. Depois das perícias e dos atributos, a gente tem questão do passado. Que o passado, ele te dá uma característica de passado, que é algo puramente de roleplay, de interpretação, e em seguida ele te dá uma pequena lista de perícias e tu escolhe 2 entre essas, para tu ser treinado. Por enquanto, e eu não acho que eu vou colocar outras, que eu acho que está bastante diversificado, eu coloquei acadêmico, artesão, artista, cavaleiro, cortesã, criminoso, devoto, empregado, fazendeiro, feiticeiro, guarda, herói da vila, membro de tribo, mercador itinerante, nobre, nômade, plebeu escudeiro, marinheiro e viajante do Oriente.
Entendi. Eu acho que tá bem diversificado, assim. Tá bem diversificado e tal. Eu vou ler uma característica aqui do guarda. Que, ó, você tem experiência em proteger moradores de uma vila. Durante seu tempo como guarda, você conseguiu entender como a lei funciona. Independentemente do local que estiver, você, com certo tempo, consegue ter a noção de como a lei funciona nesse local e facilmente sabe localizar centrais de guarda, postos e locais similares, assim como, talvez, a presença de alguma organização criminosa. É basicamente roleplay. É realmente muito focado em você criar uma história antes de criar o personagem em si, né? Principalmente, exatamente. Uma que eu gostei muito, que, tipo, fazendeiro, que é a mais simples de todas. Você viveu cuidando de uma fazenda ou pasto. Você tem conhecimento de campo, do interior. Você sabe quando um animal está bem ou não, e quando uma colheita está boa, e quando uma terra está ou não infértil. É isso. Entendi. É uma coisa tipo, ele não sabe, ele sabe e ponto, ou ele não precisa rolar, só isso. Não, então, ele é um cara que viveu ali no campo até ele virar aventureiro. Basicamente isso, virou um explorador e deu uma mudança na cabeça dele. Não, chega, não quero mais ficar cuidando de cocô de vaca. Eu tô indo embora. Exatamente. Uma proposta também que eu tava pensando, que tipo, e até os personagens pensaram bastante nisso e até utilizaram, é que tipo, tu não é um herói de capa e espada aqui. Tu pode ser só um empregado que pegou um escudo e uma espada e teve que sair correndo no meio de uma destruição, de um caos, ou da guerra do Sacro Império Elfo. Tu é só mais um fazendeiro que teve que sair das tuas terras por causa da invasão. Tu é só mais um devoto que teve que ir pra guerra justamente porque tu tem os poderes mágicos para poder fazer isso, os poderes divinos. Nem todo mundo é um guerreiro, é um ladino, é um mago. As pessoas são só as pessoas. É um jogo voltado para aqueles caras comuns lá que querem explorar o mundo, né? Exatamente. Tipo, a definição... Eu gostei muito de dois jogadores na playtest primeiro que eu fiz, que eles criaram uma cigana e um ferreiro. Tipo, não é uma coisa assim muito comum, não é um ladinho, não é uma cigana e um ferreiro. Achei muito legal isso. Que eles exploraram e até eu achei muito interessante como eles já se conheciam e um dos personagens era ferreiro. O que o jogador fez foi vender pra galera as armaduras e armas mais barato do que eu tinha feito no sistema. Porque ele sabe fazer. Eu não posso falar que de bato não sabe fazer. Eu não vou ser babaca. Ele consegue fazer. Aí já tá, os caras já estão apelando. Mal começou, não quero, o sistema nem nasceu ainda, os caras já estão começando a apelar, cara. Não, mas a única limitação que eu fiz pra ele assim, foi que ele não podia fazer coisas exóticas. Tem algumas armas e armaduras exóticas. Mas tipo, ele consegue fazer uma arma. Ele só tem que ter matéria-prima pra isso. Matéria-prima e dinheiro, só isso. Foi muito legal, né? Esse teu sistema tá bem interessante mesmo, de querer pegar ele pra jogar e tal. Agora, depois de perícias, a gente vai pra talentos. Que isso são as características, são as habilidades que o teu personagem tem realmente. O teu personagem, assim, é como se ele evoluísse, entre aspas, de nível, sempre que acontece um desses itens após uma sessão. Um combate mortal, uma viagem longe, distante, diálogos decisivos, desenvolvimento entre e dos personagens, aprendizagem sobre o mundo, ou seja, lore, ou exploração de ruínas. Se tiver um desses itens, tu tem a possibilidade de ganhar um ou mais talentos. Maneiro, não tem XP? Não. É basicamente... A tua é jogando que tu evolui, cara. É explorando.
É tipo, porque não é todo combate que vai ser mortal, não é todo diálogo que é decisivo, não é só porque tu conversou com um cara que tu desenvolveu pro teu personagem. É coisas bem específicas que eu botei justamente pra poder fazer o personagem querer saber sobre o mundo, querer viver o mundo pra poder evoluir. Eu pego o combeiro e jogo pra ele pro roleplay. É, basicamente isso. Aí, ó. No começo da jornada, todos os personagens começam com 4 talentos. E no lugar de ganhar um talento, ele pode. Sempre que ele ganhar um novo talento, ele pode, além de aumentar em um bônus de uma perícia, pode aumentar em um atributo no máximo de 20. Então ele não tá só o talento. Ele pode aumentar o bônus de uma perícia ou aumentar o atributo dele. Entendi. Os talentos eu dividi entre marciais, que tem a ver basicamente batalhas, coisas do tipo, como ambidestria, contra-ataque, ataque duplo, ataque triplo, provocar, golpe de monge, briguento de perna. É algo mais simples assim. Entendi. São manobras, posturas. Alguns têm, tipo, ataque duplo requer pelo menos 5 talentos conhecidos. Ataque triplo requer pelo menos 9 talentos conhecidos e o talento ataque duplo. Entendi. Aí existem limitações, só que a maioria é algo bem simples. Contra-ataque. Quando você conseguir se defender de um ataque corpo a corpo, com sua reação, você pode tentar atacar o oponente. Ponto. Os talentos eu dividi entre marciais, de perícias e de essências. Os de perícias são equivalentes a perícia. Nem todas as perícias têm talentos, mas a maioria tem. Com certeza os ladinos oferecem aqui, que é chamado ataque furtivo, que requer treinamento e furtividade. Aí tipo, você pode realizar um ataque com uma ação extra no subterfúgio em uma criatura que não esteja lhe vendo, causando dano extra igual a metade do seu bônus passivo. Você pode evoluir esse talento no decorrer da campanha, escalando para o bônus total e depois o dobro de bônus. Eu já vou explicar esse negócio do bônus passivo, que é algo que eu também planejei pouco depois, assim, só que tipo, eu achei muito legal. Aí, os talentos de essência eu dividi entre divinos, de feitiçaria, silvestres, bruxaria e encantamento. Os divinos são coisas mais clássicas, assim, bênção, purificar, expurgar, conforto divino, julgamento, golpe do cruzado. O de feitiçaria é algo similar à escola de evocação de D&D, que tipo, eles criam coisas mesmo assim, barreira de força, criar chamas, telecinese, transmutação, pele rochosa, armadilha elemental, parede laminar. O de encantamento tem algo, ou tem a ver com ilusões que você cria, ou tem a ver com mudar ou alterar alguma coisa entre emoções ou a própria criatura. No caso, eu botei encantar ser, clarividência, enfraquecer mente, pequena ilusão, flutuar. Também entra algumas magias tipo palavras sedutoras, canto do trovão, que coisas que bem similares ao bar mesmo, bem clássico, só que não assim muito voltado à cura, nem suporte, assim, algo que realmente, enquanto ele canta, ele pode causar dano ou encantar inimigos. Entendi. Os silvestres, que é algo mais para os gnomos, que os selváticos e tudo mais. Eu botei como crescer espinho, detectar veneno, aliança animal, arma elemental, enxame de insetos, teia. Os druidas vão gostar disso aqui, que é que dessa vez eu expliquei bem direitinho, porque tem muito RPG que não explica nada assim, tipo, deixa muita coisa assim fora. Eu expliquei pouco, assim, não deixei muito grande como é por parte do sistema. Que utiliza uma ação extra e transforma em animal. Se o animal não tiver na lista do bestiário, tu pode conversar com o mestre para pegar uma estatística de um parecido. Tu mantém a tua personalidade e raciocínio, mas perde a tua capacidade de fala e teus atributos e perícias se tornam do animal.
Teus equipamentos e vestimentas ou armaduras caem do seu corpo e durante a transformação tu pode permanecer nessa forma por 2 horas. Aí tu pode utilizar esse talento no número de vezes igual ao teu bônus de sabedoria por dia. Ponto. Entendi. Já deixa uma coisa mais certa, né? O druida da quinta edição tá uma maluquice. Oi? O druida da quinta edição tá uma maluquice. Realmente. Aí aqui, tipo, com um ponto de vida do coisa, tipo, mantém o ponto de vida. A única coisa é que tu virou animal. Uhum. Aí no caso, se for levado a 0 ou se tu morrer, entre aspas, aí volta pra forma normal. Ponto. Sim. E por fim, os de bruxaria. Que não tão a ver com um bruxo assim de D&D, tem algo mais a ver com os ciganos e os necromantes em si. Que tipo, ritual sombrio, sangria, que tu utiliza o sangue do inimigo para se tornar venenoso para ele mesmo, sabe? Praga, sentir mortos nas sombras, feição do obscuro, proteção das sombras. Tem muita coisa a ver com sombras e toda essa coisa estranha assim do obscuro. E não só um bruxo que fez um pacto, coisa do tipo. Realmente é como eu falei, conhecimento do sobrenatural, conhecimento obscuro. Sim. E agora vem a questão da vitalidade. Os pontos de vida, como não existe classe, são determinados pela tua constituição. E eles escalam, sempre que tu ganha a oportunidade de um talento, o ponto de vida do personagem aumenta em 1. Aí sempre vai escalando assim. Mas os pontos de vida, eles não são pontos de vida máximos. Eles são pontos de vida pelos teus membros, pelas partes do teu corpo. Ou seja, cada perna tem os seus pontos de vida, o teu abdômen tem pontos de vida, o teu peito, cada braço teu e a tua cabeça tem pontos de vida. Entendi. Não é algo generalizado. Aí, quando é reduzido isso, tu ganha uma penalidade. Que pode ser tipo um braço inutilizado, manco de uma perna, costela quebrada, fratura exposta, hemorragia interna e até artéria rompida. Que aí entra a parte do realismo. Entendi. Isso vai dar um trabalho, hein? Mas tipo, já tem uma descrição, tudinho, um pouquinho. Já tá feito? Já tá pronto? Já tá feito, isso aqui já tá feito. Tem poucas coisas assim que faltam realmente, tipo, o braço utilizado. Pode vir a romper um ligamento, quebrar um osso, rasgar um músculo. Tu fica impossibilitado de manusear o membro. Só isso. Costela quebrada, torna difícil movimentar. Se seu movimento é reduzido pela metade, tem desvantagem em teste de destreza. Ponto. É sempre algo bem simples, assim. Entendi. A total da constituição é tipo 1/3 para 20 no máximo. É tipo 1/3, tu vai ter 3 pontos de vida em cada membro e 4 no peito. E se tu tiver 20 de constituição, tu tem 10 e tudo e 12 no peito. Então eu fui me baseando para ter um equilíbrio assim, mais em D6, D4, não tipo D12, D20, sabe? Para dano e coisa do tipo. Porque isso pode ser bastante, isso pode ser mortal. Eu vi quando 2 dos 4 personagens da meu primeiro playtest morreram. Porque foi reduzido, zerou coisa deles, o ponto de vida. Na vida real, você enfrenta um tigre, por exemplo, como a gente está falando de exploração, né? Você enfrenta um tigre e você vai morrer. Exatamente. Tem muito assim. Não sei o que. Não. Na vida real, se você não tem uma arma de fogo pra combater o tigre, você vai morrer, cara. Não tem essa. Tu não vai matar o tigre na espada. Foi mortal, mas uma coisa que eu tô planejando, mas ainda eu não botei em prática, é uma questão do pós-morte, que eu fiz isso no primeiro playtest, que é tipo, tu não morre completamente, tu tem uma chance de voltar.
Mas aí depende das tuas crenças, da tua religião e do que tu fez até esse momento da tua morte. Uma das personagens um dos personagens, ele voltou, só que tipo, ele voltou pálido, ele voltou assustador, assim, porque ele era morto-vivo. Só que a morte deu pra ele uma chance de fazer um pacto com ela para poder retornar à vida. Entendi. E ele retornou. Só que, né, como um morto-vivo, a galera tava pensando muito estranho, porque, tipo, ele tava completamente branco, ele tava ficando pálido e muito, muito, muito magro. Pode continuar, se tiver mais alguma coisa pra falar. Tem. Depois de... Nas penalidades, quando tu reduz a zero, eu coloquei doenças e complicações. Tipo, tenho muita doença. Eu coloquei uma doença e do lado uma descrição. Além de roleplay, como tu fica, de uma coisa mais mecânica. Por enquanto eu coloquei peste, varíola, bulimia, tuberculose, hemofilia, escarlatina, raiva, sarampo, sífilis, infecção, tifo, tétano, herpes, difteria e lepra. Bastante doença. Bem medieval, bem essa vibe realista. Aí esse daqui eu ainda não terminei, eu tô terminando. Mas, tipo, varíola, eu já terminei, eu só falta botar a descrição narrativa. Eu coloquei que teve desvantagem, teste de carisma, porque fica todo vermelho, não é algo de se ver, tipo, manipular as pessoas assim, não é muito fácil. A cada turno tu tem que rolar um D6 no resultado ímpar, tu age normalmente no resultado par, tu começa a coçar tuas bolhas e tu perde irritada e tu não age no turno. Além disso, qualquer dano de veneno que tu levar é duplicado. Entendi. Aí depois vem o estresse, que é a mecânica que eu baseei em Darkest Dungeon, que é um jogo que eu gostei muito, que realmente esse negócio de realismo e loucura ele fez muito bem. Que o estresse todo mundo tem, que é basicamente normalmente 20, mais ou menos pelo teu bônus de sabedoria. O mínimo gerado vai ser talvez 15 por aí, se o cara tiver algum sabedoria, sabe? E o máximo vai ser 24. Aí o personagem ganha ponto de estresse cada vez que ele tiver uma situação constrangedora ou amedrontadora. Aí eu botei por D4, que é o ponto de estresse recebido. Aí depende da situação. Vai desde falhar em um dia com alguém importante até ver um amigo sendo morto, sabe? Aí, por exemplo, não falhar num diálogo importante, tu ganha um D4 de ponto de estresse. Vai estar falando com um rei, tipo, caraca, se eu não falar certo eu vou morrer. Aí se tu falhar, tu ganha um D4 pontos de estresse, tu rola e tu adiciona teu ponto de estresse máximos. E ver o amigo sendo morto ganha 5 D4s de pontos de estresse recebido. Então tem chance, talvez, de tu ficar completamente louco. E nesse momento, quando tu superar o máximo do teu valor de estresse, tu rola um D20 com bônus de sabedoria. Com 14 ou menos, tu contrai um tormento, que é tipo uma falha, que fica permanentemente, na maioria das vezes, no teu personagem. Eu separei entre intolerante, covarde, incrédulo, trêmulo, sadomasoquista e abusivo. Nossa, é uma maldição mesmo. Exatamente, é um tormento, que tipo, isso é algo da tua personalidade, não é algo nada, tu fica assim. Isso me lembra Ravenloft. É bem isso, né? E tipo, tu vai ter que narrar isso, cara. E como que tu vai narrar isso aí? É tipo, intolerante. Tem dificuldade de se comunicar com os aliados e dificilmente aceita suas opiniões. Possui desvantagem de qualquer teste de tipo de conhecimento e não pode receber bônus de carisma dos seus aliados. Abusivo. Tu começa a deixar de diferenciar o bem e o mal e não sabe quando todas as atitudes são hostis aos seus aliados, acreditando fielmente que tudo está sempre certo. Tu possui desvantagem de teste de sabedoria e carisma e não pode receber qualquer bônus de ambos os atributos vindo de qualquer aliado. E, em contrapartida, com 15 ou mais, tu ganha uma virtude,
tu superou aquele estresse que tu estava tendo. As virtudes são separadas entre prudente, destemido, alerta, vigoroso, honrado e inspirado. E é uma puta bonificação assim que tu ganha, assim. Tipo, tu conseguiu superar todo aquele estresse que vem tu. O prudente, tu ganha mais 2 em percepção, persuasão e sobrevivência. Tu possui maior cautela e sabedoria ao explorar os erros e dialogar com as pessoas. O inspirado, tu se sente inspirado por qualquer coisa. Tu tá animado pra tua jornada e o que vai vir. E qualquer amigo ou aliado próximo a tu, se tiver 10 ou mais de estresse, retorna pra 0 imediatamente. Além disso, tu ganha vantagem em testes que envolvam carisma e sabedoria. Entendi. Depois dos estresses, virtudes e tormentos, a gente vai para equipamentos. Os equipamentos, eu comecei pela cunhagem, que são as moedas, para ter uma coisa assim mais para facilitar do que botar moeda de ouro, moeda de prata, moeda de cobre. O que eu botei moedas de ouro nesse mundo são inteiros, moedas de pratas trocados e moedas de cobre tostões. Um inteiro equivale a 10 trocados e 100 tostões, e um trocado equivale a 10 tostões. Só isso. Aí eu já comecei itens mundanos, que, tipo mochila, bolsa para cinto, óleo, frasco, tocha, algibeire, etc. E também eu adicionei recentemente serviços, se tu quiser, tipo um banho, um escriba, uma lavanderia, um condutor para tua carroça e até um mensageiro. No caso, se tu quiser pagar alguém para fazer algum desse serviço. Aí eu botei trajes diferentes, porque nem todo mundo usa armadura. Botei traje de marinheiro, camponês, bardo, mercador, nobre. Assim como botei os tipos de munições e itens de fabricação. Depois dos itens mundanos, eu coloquei os elixires e cataplasmas, que é uma mecânica que eu desenvolvi por algo similar para poções e tônicos e tudo mais assim. Só que é algo ao mesmo tempo científico, químico e mágico. Aí, tipo, os elixires podem melhorar um aspecto do personagem, diminuir o estresse. Eles são formados por ervas batidas, água e parte da essência do seu criador. Os cataplasmas são misturas feitas com pastas extraídas de folhas e sementes e sangue animal e unidos com um ritual de 10 minutos, que podem ser passados em criaturas ou objetos. Quando tu pode ter efeitos de elixir no momento, se tu tomar um terceiro elixir, o efeito do primeiro passa nos primeiros 10 segundos. Aí, tipo, creme do gigante, que aumenta a tua massa, óleo de serpe, que tu leva apenas dano, metade do dano flamejante, asa de fada, que diminui a massa, barbatana de mares, que te dá respiração na água. Aí, elixir, que hidromel de ogro, que dá resistência a dano, olho de gato, que dá visão obscura, coisa tipo, bem assim mesmo. 10 segundos, no caso, nesse sistema, é quanto tempo? 10 segundos é um turno. É um turno inteiro. Um turno inteiro. Não, no caso, uma rodada inteira. Uma rodada, né? Exatamente. Entendi. Se eu não me engano, no D&D é 5 segundos. Aqui são 10. Oi? Pode continuar. Os elixires são bebidas. É um pouco mais diferente assim dos cataplasmas. Os cataplasmas são pastas, os elixir tu bebe durante uma ação comum ou uma ação extra. Eles podem dar alguma bonificação, alguma perícia tua, ou até curar uma doença. Mas no caso de curar uma doença é mais caro o preço. São 100 inteiros, 100 moedas de ouro para curar uma doença, porque é algo bem comum. Depois dos elixires e cataplasmas, eu coloquei a lista de componentes materiais que vai utilizar para fazer elixir, cataplasma
e os talentos de essência, que são os talentos mágicos. Toda magia em Jornadas de Ruínas requer algum item, alguma coisa material. Tu não faz nada do nada. Tu sempre cria algo de alguma coisa. No caso, eu separei entre comuns, incomuns e raros. Comuns podem ser alecrim, algodão, camomila. Incomuns são musgos, erva de picão, ossos, vidro, trevo de 4 folhas vermelho. E raros é pele de gigante, irídio, dama da noite, membros de arpia, sangue de serpe, pó de fada e outras coisas do tipo. Depois eu fui para animais de transporte, coloquei os mais simples, pônei, cavalo, trodo, que é, no caso, uma criatura que eu tô criando ainda, que vai ser tipo um lagartão assim, mais comum no Império Otomano. Bode, cão de guarda, bode de montaria, jumento, barcaça, navio. E também eu botei o custo para essas coisas, tipo alimentação, freio e rédeas, celas, armadura. Agora eu vou para as armaduras, que aí eu coloquei uma coisa diferente, que tem a tua defesa física e tem a tua redução de dano. A tua defesa física, ela comumente é 8, mais o teu bônus de constituição. Mas se tu tiver algum outra armadura, mas se tu não estiver usando é só 8, mais o teu bônus de constituição. No caso, armaduras leves, eu separei armadura tribal, capuz acolchoado, casaco de placas, que é a brigandina, a acolchoada, que é o gibão ou corpete. E a defesa física dele vai de 13 e a redução de dano pode ser -4 para a armadura de tribal, o capuz -2, o casaco -8 e a acolchoada -10. Sendo -15 para armas impactantes, porque a acolchoada é feita de vários linhos, então é mais potente contra armas impactantes, e -5 para Falchion, que é uma espada exótica feita justamente para cortar linha. Então contra essa armadura ela não é tão boa. Quando a defesa física, quando um personagem te acerta, quando o inimigo te acerta, além da defesa física tem redução de dano. Se o 13 do teu armadura tribal não conseguiu defender, e o cara te acerta e te dá 5 de dano, tu toma só 1 de dano. Por quê? Porque a tua redução de dano é -4. Não é porque o cara acertou a tua armadura que tu vai tomar o... Já que tu tá usando a armadura para te proteger. Em contrapartida, vai ter alguns casos de que depois de alguns combates tu vai ter que consertar ou achar um jeito de consertar a tua armadura, porque ela tem durabilidade. Então não tem CA, né? Não tem classe de armadura. Mas a defesa física é similar a CA, só que tipo, além da CA tem outra proteção, que é a redução de dano. Ah, entendi. Aí eu coloquei tipo capuz acolchoado, manoplas e caneleiras, que tipo, eles não têm valores fixos na defesa física, eles dão bonificações, porque eles não são armadura, eles são complementos e acessórios. Depois das armaduras, eu coloquei os escudos, que eles também não dão defesa física, eles dão bonificação de defesa física, que não é um valor fixo. E para equilibrar, para tipo, o cara não começar com uma armadura de placas, o custo inicial da armadura de placas que eu botei é 2.500 inteiros. Normalmente o personagem vai começar com 100 ou 200, saca? Entendi. Então o cara, para ele ter uma armadura dessa, ele precisa comprar bastante, né? Uhum. Ou ter algum desconto, ou fazer alguma coisa para um ferreiro muito um grão-mestre, assim, saca?
Entendi. Porque normalmente eles vão começar com uma armadura lamelar, que é tipo uma armadura média, assim, de várias. Similar à Brunéia, ou a própria Acolchoada, com essa coisa de placas. Nada muito. Tu não vai começar sendo o Cavaleiro Templário. Tu vai se transformar neles, né? Aí não tem nenhum que restringe teu movimento. Mas algumas pesadas e o escudo de torre, ele dá desvantagem em teste de furtividade. Porque tu tá fazendo bastante barulho com aquelas armaduras. Sim, é metal batendo no metal. Exatamente. Porque, tipo, muitos RPGs botam penalidade em movimentação. Só que, tipo, eu já vi muito vídeo do cara usando placas e rolando no chão, pulando, fazendo um monte de coisa. Tipo, tem flexibilidade essas armaduras, só que elas fazem muito barulho. Indo para os escudos, eu coloquei 4 tipos de escudos, que é o broquel, que é aquele escudo pequenininho que tu bota no bracelete, o escudo alvo, que é aquele bem vikings, que é circular e tem uma madeira e normalmente no centro dele tem uma proeminência de metal, o kit, que é similar a um coraçãozinho assim, o símbolo dele. É um pouco mais diferente, ele não protege tanto, só que ele normalmente é feito completamente de metal. Aí a durabilidade dele é maior do que a do alvo, que a do alvo normalmente é só de madeira e no centro tem metal. E o quarto é o escudo de torre, que é aqueles escudos que tu fica no chão mesmo, tu fica lá parado. Entendi. Depois, eu ainda não condições, mas eu já fiz algumas aqui entre cego, encurralado, imobilizado, caído, rastejando, invisível e com cobertura. Isso pode dar bônus ou penalidade na tua defesa física e na tua redução de dano. No caso de tu tá cego, tu tem -5 na defesa física e a tua redução de dano cai pra 0. Porque tu tá cego, tu tá muito desvantagem. Assim como com cobertura, que tipo, tem alguma coisa na tua frente do teu inimigo, tu tem +5 na defesa física e a tua redução de dano aumenta em 8. Entendi. Aí vem as armas simples, que eu diferencio, que é algo que um escudeiro poderia utilizar, que eu botei armas impactantes, clava, castelo de couro, chicote, rede. Lâmina curta eu botei faca, lâmina leve eu botei foice, lâmina pesada eu botei gadanha, como se fosse uma foice longa. Aí vem os machados de sempre, armas de racha eu botei lança de caçador, forcado e bordão. E as armas de ataque à distância eu botei apenas bestas, porque arcos, na verdade, são mais difíceis de ser encontrados. E sobre destreza, os arcos nesse sistema não utilizam destreza, porque na vida real, tem que ter uma boa força para poder puxar a corda e mirar bem, e não apenas uma agilidade. Isso a besta pegaria, porque a besta tu não precisa preparar nada, tu só tem que mirar, então tem que ter uma precisão, ou seja, uma destreza boa. Sim. Então eu botei a besta para destreza e outras armas como tipo lança, se tu for jogar, e botei o arco como uma arma de força. Além disso, todo mundo pode utilizar uma arma, só que só quem tem treinamento vai ter o dano bônus passivo dela. Quando tu não tem treinamento, tu só rola o dado, que no caso, tipo, uma clava grande vai ser um D4. No caso, se você treinado nela, tu vai rolar um D4 e somar mais 4 de dano. O bônus passivo seria equivalente ao quê? No dado dela? Como assim? Por exemplo, a arma causa um D6, ela vai ser mais 6 de dano passivo? Depende. Depende muito da arma e de quem tá utilizando. Depende, então... No caso, tipo,
como a lança de caçador pesada. A lança de caçador pesada, ela é maior do que a leve. Então, ambas dão um D6 de dano. Mas a pesada dá mais 8, enquanto a leve só dá mais 6. Então varia. Entendi. Então A besta leve... depende mais de muito. como a arma foi confeccionada. Exatamente. A besta leve é um D6 mais 6. A besta pesada é um D8 mais 8. Aí tem tipo mangual de uma mão. E aí já entra em arma comum, não arma simples. A arma comum é comum, mas é entre guerreiros, cavaleiros e pessoas que são mais militares. Que já entra tipos diferentes de adaga, que tem algumas adagas que são diferentes. A misericórdia, que é uma adaga bem fina, parece até um palito, tão fina que ela é, só que tipo, ela é mortal. A Gládio, que também é uma lâmina curta, mas não é considerada uma adaga, que é naquele estilo mais romano. Aí já entra a lâmina leve, que é a Falcone, que é bem parecida com aquelas espadas de esgrima. A lâmina pesada, que é a Claymore, bem conhecida. E lâminas longas, machados e martelos, que já entra machado de cavaleiro e machado de cavaleiro grande, que é um D8 mais 6 e o outro é 2D6 mais 10. Porque além disso, tipo, além da convecção, vê também a raridade e o valor. O machado de cavaleiro normal tem apenas 90 inteiros de custo. O machado de cavaleiro grande tem 100. Thiago? Deu uma cortada. Oi? Deu uma cortadinha no final do que você estava explicando. A diferença são entre não é só a linha confeccionada, é também no valor e na raridade dela. E, tipo, o martelo de cavaleiro é 90 e o martelo de cavaleiro grande é 137 inteiros. Então tem uma diferença grande. Aí, além das armas comuns, eu coloquei também escudos. Tipo, tem alguns escudos que dão dano. O broquel ele dá tipo 1 de dano. O broquel com cravos dá 1d4 mais 1. O escudo alvo dá 2 de dano. O escudo alvo com cravos dá 2d4 mais 2 de dano. Aí eu já coloco arco curto composto, arco longo composto. E a última das armas exóticas, que são as armas mais do Oriente e não são tão encontradas assim com facilidade. Não é nem que só um cara muito cavaleiro vai usar, nenhum cavaleiro vai usar, porque é muito raro. Aí já entra Falx, corrente com lâminas, Kukri, Sai, Kama, Zarabatana, Shuriken, Katar, que são armas mais orientais. Floreio de cimitarra, que também são orientais. Funda e boleadeira, principalmente, que tipo, não é tão comum tu ver um cara utilizando uma funda pra matar um monstro. Eu já boto tridente. Zweihanner, que é uma lâmina pesada, que é alemã, só que tipo, nesse caso aqui, ela é pouco produzida. E a maioria dos ferreiros era do Sacro Império Élfico. Então, é uma coisa em falta, que pouca gente sabe utilizar. Por isso que ela vale 350 inteiros. E o dano dela é 2d8 mais 12. Nossa. É uma arma pra sustentar os outros mesmo. Exatamente. Se um personagem, vamos dizer assim, se o monstro tem, por exemplo, 4 encanamentos, pontos de vida, 1 a 2 ataques matam ele facilmente. Sim. Aí por fim, as bestas que eu botei